Olá, tudo bem? Esse vídeo é para a gente resolver uma questão da prova da UFT de 2014/1, que é uma questão considerada difícil, né, por quem tenta resolver, porque é uma questão que precisa de três conteúdos de física para poder ser resolvida, né? Ela precisa de conteúdo do primeiro ano e do segundo ano do ensino médio, mais especificamente na parte de hidrostática, na parte de gases e na parte de ondulatória, tubos sonoros fechados. Então, por envolver três assuntos ao mesmo tempo, é uma questão que normalmente as pessoas têm dificuldade. Vamos dar uma lida nela. Fala assim: em um cilindro fechado, um gás ideal na temperatura de 17 graus Celsius apresenta pressão igual à atmosférica. Uma das extremidades de um manômetro com um fluido manométrico de densidade igual a 5 gramas por centímetro cúbico foi ligada ao cilindro, enquanto a outra permaneceu aberta, com a borda a 40 centímetros do nível do líquido, conforme a figura dada. Um diapasão foi colocado, opa, um diapasão foi colocado para vibrar na extremidade aberta do manômetro, enquanto o gás era aquecido lentamente, mantendo o volume constante. Quando a temperatura do gás atingiu 31,5 graus Celsius, o som do tubo atingiu o primeiro harmônico. Considerando a velocidade do som igual a 340 metros por segundo, o G 10 metros por segundo ao quadrado e a pressão atmosférica igual a 1,01 vezes 10 na 5 Pascal, o valor aproximado da frequência do diapasão será D. E aí a gente tem a imagem, né, associada a esse texto que, né, a gente, olhando para o texto e olhando para o desenho, a gente entende, né, a proposta, pelo menos, né, para começar. Ele tem aqui um tubo, né, um cilindro, e tem um gás aqui dentro, tem um termômetro, e ligado a esse cilindro a gente tem um tubo em nu, tem um líquido aqui dentro, e é posto a vibrar um diapasão aqui na boca do tubo em U, na parte aberta do tubo em U, tá certo? Vai ser aquecido esse gás aqui, e até que um determinado momento, aqui nessa parte aberta do tubo e nu, nessa parte aberta aqui, né, nós teremos que o ar vibrante ali dentro vai alcançar o chamado primeiro harmônico. E ele quer, a questão quer que a gente calcule a frequência de vibração desse som dentro dessa parte aberta do tubo aqui, né, depois do gás ter sido aquecido e etc. Tá? Então vamos lá. Então, como eu disse anteriormente, essa questão é dividida em três partes. Né? A primeira parte vai ser a gente trabalhar a ideia de gases, lá da termodinâmica, da termologia do segundo ano. Tá? Bom, nesse sentido, o que está acontecendo aqui? Tá? A questão deu para a gente, né, dados iniciais do gás aqui, ele deu para a gente temperatura, deu pressão, que é a pressão atmosférica, a própria pressão atmosférica, certo? Por isso que aqui o nível do líquido está igual dos dois lados, tá certo? Porque a pressão nesse ramo aqui do tubo em U e nesse ramo aqui são as mesmas, né? A pressão é a mesma, é a atmosférica. Aí vai começar a esquentar esse gás aqui, né? E vai alterar a condição do gás, né? O gás tinha uma condição inicial de pressão, volume e temperatura. Ele vai ser aquecido com um volume se mantendo constante, é uma condição que a questão colocou para a gente, e aí a pressão vai se alterar, né? Aí, para a gente poder pensar nesse primeiro momento, né, a gente vai apelar, né, tirando os dados aqui, a gente vai apelar para a Lei Geral dos Gases. Mas antes disso, atenção num detalhe aqui, né, nos dados. Repara que nós temos a pressão 1 dada, que é atmosférica, nós temos a temperatura 1, que é 17 graus Celsius, só que quando a gente lida com gases, a gente nunca pode trabalhar com a temperatura em Celsius, tem que sempre converter para Kelvin, né? Somar 273, que dá 290. Aí tem a outra temperatura que transformada dá 340,5, e aqui é o, né, a gente tem dois problemas aqui que vão atrapalhar a nossa matemática, né? Que é esse valor de pressão atmosférica aqui. A gente precisa usar esse valor aqui, 1,01, não dá para a gente simplificar. Normalmente a gente não usa esse valor assim, né? A gente só joga 1 vezes 10 na 5, que é o próprio uma atmosfera, né? Um ATM. Daí, para a gente, tranquilo, usar esse valor,
né, mais aproximada. Agora, nessa questão, a gente precisa usar esse 1,01 mesmo, tá? E a mesma coisa a temperatura aqui, ó, né, de 304,5, né, que atrapalha nossas contas, mas foi o que a questão colocou para a gente, que o autor quis que a gente trabalhasse. E aí, como é um processo isométrico, né, isso aqui a questão diz para a gente, né, que o volume não varia, né, a gente tem como incógnita a pressão depois do aquecimento. Então, pela lei geral dos gases, lembra da lei geral dos gases? O tal do PVT por Votó, antes disso, né? P1, V1, T1, P2, V2, T2, né? A lei geral dos gases que a gente trabalha lá em termodinâmica, lá no segundo ano do ensino médio. Nesse caso, né, já antecipei aqui, né? Como a gente tem volume constante, corta os volumes, aí a gente vai fazer substituição, né? A gente vai pegar a pressão 1, vai colocar aqui, temperatura 1 aqui, né? Temperatura 2 aqui, a única coisa que vai faltar vai ser a pressão 2. Substituindo e fazendo as contas, a gente vai chegar numa pressão 2 de 1,06 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado, ou 1,06 atm, né? Então, esse valor aqui, né, a gente precisa usar desse jeito mesmo. Então, além dessa questão ter a dificuldade de lidar com três matérias diferentes, que por si só já é, né, uma complicação, a parte matemática é complicadinha, chatinha, né? E às vezes sem calculadora a gente vai sofrer um pouquinho para resolver, tá certo? Mas infelizmente foi isso que eles colocaram lá e infelizmente isso às vezes acontece mesmo, certo? Bom, primeira parte pronto então. A segunda parte a gente vai lá para a hidrostática do primeiro ano. A gente vai falar de diferença de pressão, certo? Bem, essa situação, essa imagem aqui, ó, é a situação inicial que nós temos, né? Como a gente já tinha colocado anteriormente, aqui é a pressão atmosférica, o tubo está aberto. Como o nível do líquido lá é igual dos dois lados, a gente conclui que a pressão nesse tubo aqui, consequentemente no gás que está dentro do cilindro, a pressão é a mesma, né? Porque o gás vem aqui pelo tubo em U, né? E encontra o líquido. Então, como os níveis são iguais aqui, a pressão dos dois lados é igual, que é a pressão atmosférica, certo? Mas o que acontece? A gente está esquentando o gás. Mesmo com volume constante, a pressão vai aumentar, tá certo? E essa diferença de pressão, né, ocasionada no gás aqui dentro, vai fazer o quê? Vai empurrar a coluna de líquido aqui, ela vai descer desse lado, correto? E vai subir desse lado aqui. Ela desce aqui e sobe do outro lado. Então, a gente vai ter uma condição como essa aqui, ó, né? Nesse segundo desenho. Então, a gente tem uma parte, o gás dessa lateral aqui do tubo ligado ao cilindro vai aumentar a pressão, vai empurrar o fluido que está dentro do tubo em U e esse fluido vai subir no outro ramo, tá certo? Então, aqui a gente vai estabelecer dois pontos aqui nas superfícies do líquido que está dentro do tubo em U. O ponto A, né, que está ligado ao cilindro, e no ponto B, que está aberto para a atmosfera, tá certo? Então, a diferença de pressão entre esses dois pontos é o que ocasionou a subida do líquido no ramo da direita e no ramo do lado B, tá certo? Então, é isso que a gente vai trabalhar agora. A gente vai, a partir de a gente saber as duas pressões, né? A pressão no ponto A, que foi o que a gente calculou no início, a pressão no ponto B, que é atmosférica, a densidade do líquido, que aí a gente é obrigado a usar o sistema internacional, né? Então, grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, que é o sistema internacional, a gente multiplica por 1000, né? Então, essa aqui é a transformação que a gente faz quando a gente precisa transformar grama por centímetro cúbico em quilograma por metro cúbico. É uma transformação que a gente tem que saber fazer com facilidade, tá certo? E ele deu também para a gente o G, né, que é um valor conhecido, né? Eu até pensei assim, rapaz, do jeito que ele está complicando a parte matemática, não era difícil ele colocar um 9,8 para acabar de vez com as nossas contas aqui. Mas ele ajudou a gente nesse aspecto e colocou esse 10 aí. Então, com esses dados, a gente vai calcular a altura do líquido que subiu no ramo da direita, aquele que está aberto para a atmosfera. Tá certo? Para fazer isso, a gente vai apelar para a chamada lei de Stevin.
tá? Lá da hidrostática de primeiro ano, onde a variação de pressão, nesse caso aqui, vai ser o DGH, tá certo? A variação de pressão é que vai ocasionar aquela subida daquela altura ali. Ou eu poderia colocar também DG delta H, né? A diferença de alturas do antes para o depois. Mas eu vou simplificar aqui, eu vou colocar só H como sendo aquela altura que aumentou do nível anterior, tá certo? Substituindo os valores aqui, né? Eu vou fazer subtração entre as pressões aqui, né? Vou subtrair a pressão maior da pressão menor aqui, tá certo? A pressão de A para B. Substituir a densidade, substituir o G, fazendo as contas aqui, a gente chega numa altura de 0,1 metros, ou seja, ele subiu 10 centímetros da posição original antes, né, devido, na verdade, à variação de pressão. Tá certo? Esquentei o gás, ele aumentou a pressão, levantou o líquido lá dentro da coluna dentro do tubo, certo? Pronto. Segunda parte está fechada aqui. Agora nós vamos para a terceira parte e talvez a mais problemática de todas. Por quê? Porque, infelizmente, muitas vezes um aluno médio, né, ele não chega a estudar nem cordas sonoras, nem tubos sonoros em ondulatória. Por quê? Porque é um conteúdo mais de final de livro, às vezes, né, de capítulo, e às vezes no ensino médio, principalmente no ensino público, a gente não tem carga horária suficiente para ver toda a ondulatória. Então acaba, né, que às vezes esse tipo de assunto ele não é visto pelos candidatos, não foi acessível a eles. Então por isso que às vezes essa parte é a mais chatinha de todas, tá? Para poder falar sobre os tubos sonoros aqui, vamos dar uma pequena explanada para ver se isso é suficiente para entender a parte matemática que vem depois. Nós temos dois tipos de tubos sonoros. O que é um tubo sonoro, né? É um tubo onde você vai insuflar ar, você vai assoprar lá dentro e ele vai sair um som, né? Equipamentos, ou melhor, instrumentos musicais de sopro são tubos sonoros, tá? Então a gente tem o chamado tubo aberto, que ele é aberto nas duas extremidades, tá? Ele é aberto na entrada, por onde você vai insuflar o ar, você vai jogar ar para dentro do tubo, tá certo? E tem a outra lateral que é aberta também, certo? E a gente tem o chamado tubo fechado, que um lado é aberto para você empurrar o ar lá para dentro e na outra extremidade ele é fechado, tá certo? O nome e a situação deixam bem claro o tipo de tubo, cada um dos tipos de tubo, melhor dizendo, tá certo? Bem, agora, para a gente poder chegar lá e entender um pouquinho melhor tubos, na verdade, a gente tem que começar com cordas sonoras, instrumentos de corda. Você bate numa corda, ela gera um som que o seu ouvido capta, entende aquilo ali como uma música, por exemplo. Para aquilo poder acontecer, para essa situação poder acontecer, a gente tem o aparecimento das chamadas ondas estacionárias na vibração de uma corda, que vai acontecer também dentro de um tubo. Só que no tubo quem vibra é uma coluna de ar. Num instrumento de cordas, obviamente, quem vibra é a corda, tá certo? Mas para poder entender lá nos tubos, com ar, que a gente nem consegue ver acontecendo, é melhor primeiro imaginar, ou melhor, entender como que funciona com as cordas. Então, imagina a situação de uma corda. Imagina que você tem uma onda que ela incide, ela vem daqui da esquerda para a direita, ela incide numa parede onde ela está presa, né? A gente já viu isso lá em interferência, né? Então, quando a onda vem, bate num ponto fixo, ao refletir, né, ao bater no ponto fixo e voltar, ela vai inverter a fase. Tá lembrado disso? Tá? Então, ao inverter a fase, né, ela volta de ponta cabeça em relação à chegada. Imagina que essa onda, que é refletida aqui, ó, ela vá e de repente ela encontra outra parede desse lado, que é o que acontece no instrumento de corda. A corda está presa dos dois lados. Aí a onda vai, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Então ela fica indo e voltando. De modo que tem uma hora que uma onda está voltando e encontra com uma onda que está indo e tem uma interferência entre as duas. Correta? Correto? Essa terceira situação aqui, a situação C. Tá certo? Então tem uma onda que está indo, outra voltando, indo e voltando. Então a gente tem momentos
em que a gente vai ter uma interferência destrutiva, onde as ondas vão se destruir, o nome disso a gente vai chamar de nó, e tem aonde vai ter uma interferência construtiva, onde as ondas vão se interferir e vão aumentar de tamanho, tá certo? Que a gente vai chamar de ventre, tá certo? Então, esses pontos, percebe que aqui a gente tem um desenho tipo de um olho, assim, tá vendo aqui, ó? Então, isso aqui, né, é formado por dois nós, um em cada extremidade, e no meio a gente tem essa parte mais gordinha, vamos dizer assim, que é o chamado ventre, a barriguinha da onda, tá? O nome desse olho aqui, esse desenho aqui, ó, o nome disso a gente chama de fuso, tá? Deixa eu sair um pouquinho da frente aqui. E esse fuso, ele é, na verdade, uma semi-onda, né? Deixa eu trocar a cor aqui e fazer o seguinte, ó. Aqui é uma onda completa, correto? Aqui é um comprimento de onda inteiro, certo? Então, aqui também é um comprimento de onda inteiro, certo? Então, a ideia do fuso aqui, ó, né? Se a gente dividir aqui e aqui, né? A gente tem metade de uma onda, que a gente chama propriamente de semi-onda. A onda completa, ela perfaz um comprimento de onda. A semi-onda, ela perfaz um lambda sobre 2, tá? Então, cada olhinho desse aqui, cada fuso, na verdade, é chamado de semi-onda, e a medida dessa semi-onda é lambda sobre 2, tá? Beleza. Então, vamos apagar tudo isso aqui. Deixa eu voltar para o meu canto. Então, no tubo aberto, o que é um tubo aberto, né? Tubo aberto, repetindo, você joga ar numa extremidade e o ar sai pela outra extremidade, mas no meio do caminho, né, a gente tem momentos em que há uma compressão do ar e outros momentos que há uma descompressão do ar. Isso faz com que a gente tenha, nessa parte aberta aqui, uma descompressão, porque o ar que está dentro do tubo ele está comprimido, quando ele sai para o ambiente externo, que a pressão é menor, ele descomprime. E aí, aqui a gente tem um ventre nessa boca aberta aqui. Não é o nosso caso, porque no nosso caso lá, a gente vai ter um tubo fechado na questão, tá certo? Mas é só para a gente seguir uma linha de raciocínio aqui, tá? Não é tubo aberto na questão, é tubo fechado, mas só para a gente seguir uma ordem de raciocínio, tá? Bom, então, na extremidade aberta forma um ventre, tá? Agora, no tubo fechado, né, a gente tem um nó, porque a onda chega aqui, ela bate nessa extremidade fechada aqui, e aí forma um nó, tem uma interferência destrutiva bem ali, certo? Bem, quando então o ar vibra dentro do tubo, né, ele vai ter certos modos de vibração em que ele vai gerar um som audível, que o nosso ouvido capta. Então a gente tem os chamados modos de vibração, tá certo? Em que o primeiro modo de vibração a gente chama de primeiro harmônico ou a frequência fundamental, ou seja, a menor vibração dentro de um tubo que vai causar um som audível, que nosso ouvido vai ter condição de entender, tá certo? Então, nesse caso, o menor desenho de onda, a menor situação que possa ocorrer dentro do tubo fechado, para que a gente tenha a primeira vibração sendo possível de ser ouvida, é então chamado de primeiro harmônico, frequência fundamental, e o desenho é esse aqui, ó. Não tem um desenho de onda que vai acontecer dentro do tubo fechado pela primeira vez que não seja isso aqui. Ó. Na extremidade aberta, a gente tem ventre e na ponta fechada, a gente tem um nó. Tá certo? Não tem como ser mais simples do que isso. Aí a gente tem os outros harmônicos em que vão aparecer semiondas dentro desse espaço do tubo e aí a frequência vai alterando. No caso, a frequência vai aumentando, o som vai cada vez ficando mais agudo, mais fino. Mas não interessa para a gente está preocupado com o primeiro harmônico, porque a questão fala que o som dentro do tubo vai alcançar o primeiro harmônico. Tá? Beleza, então, sendo assim, a onda estacionária mais simples que a gente tem no tubo fechado é essa da imagem, e tem um nó na extremidade aberta e um ventre na extremidade, melhor, um nó na extremidade fechada, um ventre na extremidade aberta. Tá bom? Bem,
Nesse sentido, olha só, o tubo, a gente vai ter o comprimento do tubo chamado de L maiúsculo. L é um comprimento, certo? E quanto que vale isso aqui, ó? Tá vendo que isso aqui é metade de um ventre, melhor, de um fuso completo? Lembra que o fuso é isso aqui, ó, né? Aqui eu estou desenhando dois fusos, né? Tá certo? E essa imagem que a gente tem aqui, né? Essa imagem que a gente tem aqui, que eu estou apagando aqui, esse rabisco feio que eu fiz aqui, né? Essa imagem em laranja, dá para você perceber que é metade de uma semionda, certo? É só metade aqui, ó. É só metade dessa semionda aqui, ó. Certo? Então, essa distância aqui, L, ela se configura em lambda sobre 4 dentro do tubo, tá? E a gente chama de meia semionda, ou 1/4 de comprimento de onda, meia semionda, lambda sobre 4, tá? É isso aqui, ó, que está no GIF, que está acontecendo lá dentro, né? O ar está vibrando, formando essa meia semionda lá dentro, tá? Então, nesse caso, o L vale lambda sobre 4. Ou seja, o lambda vale 4L no chamado primeiro harmônico. Aí você pensa assim, por que a gente está se preocupando com o comprimento de onda? Lembra? A gente precisa calcular a frequência, tá certo? E um modo mais comum para a gente calcular a frequência, que é o que a questão está pedindo, é calcular através da equação fundamental, não é mesmo? V lambda F. Então, se ele quer a frequência, eu preciso da velocidade, que ele deu na questão para a gente, que é a velocidade do som no ar, que é o valor padrão, e eu preciso do comprimento de onda estabelecido dentro do tubo. Tá? Para calcular isso, eu preciso do L. Eu preciso do L do tubo. Eu tenho L, é 40 centímetros. Não, não. Era 40 no início, a gente teve uma variação de pressão, mudou o comprimento do tubo onde o ar vai vibrar. E é por isso que a gente fez todo aquele caminho para poder calcular esse L aqui, ó. Para com ele a gente calcular o lambda e com o lambda a gente calcular a frequência a partir da equação fundamental. Fechou? Bom, então olha aqui, tá? 40 centímetros era o tamanho do tubo antes de aumentar a temperatura do gás dentro do cilindro, tá? Aí a gente calculou que subiu 10 centímetros da posição original, quer dizer que agora sobraram 30 de espaço livre dentro do tubo, que é onde tem ar, que ele vai vibrar em ressonância com o diapasão e vai dar o primeiro harmônico. O som que vai ser gerado lá dentro vai estar em ressonância com o som gerado pelo diapasão. Os dois vão ressoar juntos. E no caso, a gente inicialmente ouve o barulho do diapasão e de repente a gente ouve um reforço nesse som, porque a coluna de ar dentro do tubo vai começar a vibrar e emitir som também, tá certo? E a gente vai ter um aumento do som ouvido por nós, pelo ouvido, né? Recebido pelo ouvido, porque a gente vai ter uma ressonância acontecendo aí, um aumento dessa vibração, dessa intensidade, certo? Bom, então a gente quer calcular o lambda, correto? Os dados, portanto, para a gente, deixa eu sair daqui, né? Repara agora lá o primeiro harmônico no tubinho que sobrou, né? Ele vale 30 centímetros de comprimento, o lambda é 4L, a gente tem que o lambda é 1,2 metros, beleza? Agora, a gente tendo a velocidade do som que a questão deu, o lambda que a gente fez todo esse caminho para poder chegar nele, calcular a frequência é só jogar na equação fundamental, certo? Bom, nesse caso, você vai dividir 340 por 1,2, dá 283, uns quebrado. Acho que é uma dízima, 33333, que a gente aproxima para 284 Hz. Ou seja, a letra D. Certo? Bom, resumo da ópera. Não tem como fazer essa questão sem passar por todo esse caminho. Primeiro, estabelecer nova pressão a partir do aquecimento do gás dentro do cilindro. Depois, calcular a nova altura do líquido que vai se deslocar pela essa diferença de pressão. Pensar na ideia do tubo fechado, em que o ar vai vibrar lá em ressonância com o diapasão. E aí o som gerado dentro do tubo
que a gente vai acabar ouvindo no primeiro harmônico, na primeira frequência audível daquele tubo, certo? Eu espero que tenha sido suficiente, né, para entender a proposta aqui, né? Mas se por acaso alguma coisa ficou faltando, né, alguma dúvida surgiu, eu estou ainda à disposição para poder sanar. Ok? Valeu, obrigado, até mais.